Hoje a gente vai ver um pouco sobre equação do segundo grau. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x. Aqui a gente vai usar a incógnita x como exemplo, tá? Mas pode ser x, pode ser y, pode ser z, t, pode variar as letras. Mas no caso aqui a gente vai trabalhar com a incógnita x por enquanto. Toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, é uma equação em que o maior expoente da letra x, repara, ó, x, o expoente maior dele é 2, por isso que ela é chamada de equação do segundo grau, tá, ó? Justamente porque aqui, vou até grifar ali pra gente mostrar, né, ó, pelo fato de o maior expoente ali ser 2. Por esse motivo, ela é chamada de equação do segundo grau, tá? Repare que na equação do segundo grau, quem fica na frente da letra x ao quadrado é chamado de a, que é o que está na cor vermelha, né? Ó, aquele que fica na frente somente do x, né? Que é como se fosse x elevado a 1, é chamado de b. E existe um número que não vai ter letra nenhuma, que no caso é chamado de c. E depois estão igual e aqui o zero. No caso aqui, em que o a, b e c, que também é chamado de coeficiente numérico, tá, gente? Ó, o A, B e C são números reais, então o A, o meu B e o C, eles são números reais. Pode ser menos 2, menos 3, raiz de 7, raiz de 8, pode ser uma fração, por exemplo, um terço, né? Então, o A, B e C são números reais. E sendo que o A é diferente de zero, ou seja, o meu A aqui nunca vai ser zero, porque se for zero, ele nem vai ser equação do segundo grau, né? É como se for zero, o membro aqui não vai existir do segundo grau, então não é equação do segundo grau. Então, o meu A nunca pode ser zero na equação do segundo grau, tá? Vamos ver aqui exemplos, então, de equação do segundo grau. Ó, como exemplo aqui, a gente tem essa equação aqui, ó. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Eu coloquei, né, os coeficientes numéricos igual aqui a cor da letra já para mostrar, né, ó, para facilitar para entender. Quem que é meu A? Quem fica na frente do x ao quadrado. Então, meu A é 2. Ó, meu A é igual a 2. Quem que é meu B? É quem fica na frente do x. Olha só quem está na frente do x aqui. O coeficiente numérico aqui é menos 10. Então, o meu B, por causa disso que eu escrevi aqui embaixo, ó, B igual a menos 10. Quem que é o meu C? É o número sozinho, é o mais 12, ou seja, 12. C igual a 12. Repara que a gente tem que colocar o sinal, tá, gente? Como o B que é menos 10, ó, pode ver que eu usei, ó, menos e o 10. É o valor do número com o sinal. Vamos ver outros exemplos aqui, né, ó. Eu tenho aqui um outro exemplo, ó. 6x ao quadrado menos 9x, que é igual a zero. Quem que é meu A? É 6. Quem que é meu B? Né? O A é quem está na frente do x ao quadrado. Quem que é o B? Quem está na frente do x? Menos 9. Quem que é o C? Seria o número sozinho, no caso não apareceu, como se fosse o zero. Essa equação do segundo grau aqui, ela é uma equação incompleta. Ela é incompleta porque existe um termo aqui, no caso C, que é igual a zero, tá? Ó. Então, ela é incompleta. Ela é uma equação do segundo grau e ela é como se fosse uma equação incompleta pelo fato de C ser igual a zero, só por esse motivo, tá? Mas ela é uma equação do segundo grau. Outro exemplo de equação do segundo grau, ó. X ao quadrado menos 25, que é igual a zero. Quem que é meu A? Quem está na frente do x ao quadrado? Como não apareceu um número na frente, é como se fosse 1, porque x ao quadrado é como se fosse um x ao quadrado. Então, o A é 1. Quem que é meu B? Quem está na frente da letra x elevado a 1? Não tem x elevado a 1, então só o B igual a 0. E o meu C é igual a menos 25. Se um dos termos é zero, no caso aqui o nosso B igual a zero, ela também é uma equação do segundo grau, que no nosso caso ela é chamada de equação do segundo grau incompleta, porque eu tenho ali que o B é igual a zero, tá? Só por esse motivo, mas é uma equação do segundo grau, porém é considerada incompleta.
Continuando, né? Vamos ver aqui, ó. Métodos para resolver equação do segundo grau. Ó, quando eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais c que é igual a zero, a gente tem um método para resolver que vai ser o seguinte, vou explicar daqui a pouco. Observe que é uma equação incompleta, b igual a zero. Ou seja, toda vez que o b for igual a zero, eu vou poder usar o método que eu vou explicar aqui. Olha só. Então, tem aqui uma equação, né? Quem que é meu a aqui? Olha só, o meu a é igual a menos 2. Ali, eu ia colocar o 2. O a é o menos 2. Quem que é meu b é igual a zero, né? E quem é meu c aqui? O meu c é igual, o c é o número sozinho, que no caso é o 50 mais 50, ou simplesmente 50. Como b é igual a zero, ela é uma equação incompleta, como que eu posso resolver isso? Toda vez que o b é igual a zero, a gente resolve a equação do segundo grau da seguinte maneira. O que tem x fica no primeiro membro, o que é número sozinho vai para o segundo membro. Então, olha só, menos x ao quadrado, ele tem x. Então, ele já está no primeiro membro, a gente só copiou, menos x ao quadrado. Mais 50 é número sozinho, passa para o segundo membro. Mais 50 passa para o segundo membro, menos 50. Aí, menos 50 com esse zero dá menos 50, tá? Já coloquei o menos 50 direto, mas quem quiser fazer devagar, coloca zero, aí coloca o menos 50. É porque fazendo zero com menos 50 vai dar o próprio menos 50. Aí, eu já coloquei direto. Repara que do lado da letra está negativo, menos 2x ao quadrado. Quando está negativo do lado da letra, a gente multiplica a equação toda por menos 1. Multiplicar essa equação toda por menos 1 é trocar sinal de todos. Trocando o sinal de todos, então, ó, tá menos 2x ao quadrado, vai ficar mais 2x ao quadrado, que é igual menos 50, fica mais 50. Agora, o 2 está multiplicando x ao quadrado, passa para o outro lado dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. Ou seja, x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, 25. Agora, eu quero sumir com esse quadrado. Faz mais ou menos a raiz quadrada do outro lado, né? Ó, então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X é igual... Mais ou menos a raiz quadrada de 25 vai dar o quê? Mais ou menos 5. Então, eu vou ter que x' pode ser menos 5 ou x' duas linhas, né? X' menos 5 ou x duas linhas igual a 5. Eu vou ter duas respostas, mais ou menos. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu vou ter uma resposta sendo menos 5, a outra sendo mais 5. Então, x' é igual a menos 5 ou x duas linhas é igual a 5, tá? Esse método, lembrando que esse método só pode ser usado quando o meu b for igual a zero. Somente nessa condição, tá? Ó. Quando b for igual a zero, eu posso usar essa regra. Agora, um outro exemplo. Eu tenho aqui uma outra equação que também é incompleta. A equação do tipo ax ao quadrado mais bx, que é igual a zero. Observe que c é igual a zero. Agora, é um método que a gente usa para c quando c for igual a zero. Então, vamos ver como que eu vou resolver. Aqui me deu a equação do segundo grau, né? O x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Quem que é o meu a aqui, ó? O meu a é igual a 1. O meu b aqui é igual a menos 3. E o meu c ali não apareceu, então é zero. O c é igual a zero. Quando eu tenho uma equação assim, né? Quando c é igual a zero, o que que eu tenho que fazer? Colocar o x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica, era x ao quadrado, divide pelo x que eu pus em evidência, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Então, por isso que aqui dentro do parênteses ficou x. X ao quadrado dividido por x dá x. Era menos 3x, divide pelo x que eu pus em evidência. Né? Eu vou até fazer aqui no canto aqui, que eu acho que fica melhor. Olha só, era
x ao quadrado. Divide por x que eu pus em evidência, fica x, somente x, né? Porque 2, aqui é como se fosse 1, ó, 2 menos 1, 1. X elevado a 1, que é igual a x. Por esse motivo que eu escrevi aqui, ó, esse x aqui, tá? Então, era x ao quadrado, divide pelo x que eu pus em evidência, o resultado dá x. Agora, era menos 3x. Divide pelo x que eu pus em evidência, ó, o sinal é menos. Então, ó, 3x. Divide pelo x que eu pus em evidência. Ó, 3 dividido por 1 dá 3. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Ficaria x elevado a 0 que não precisa pôr. Dá simplesmente o 3. Então, coloquei aqui, ó, por causa disso que aqui deu resultado 3. E o sinal eu copiei, então, menos 3. Então, ficou x, que multiplica dentro de parênteses, x menos 3. Isso é igual a 0. Quando eu tenho uma multiplicação em que o resultado é igual a 0, significa que um dos fatores é igual a 0. Então, ou esse x aqui é igual a 0, ou esse fator aqui, x menos 3, é igual a 0, né? Pensa bem, para uma multiplicação ter resultado 0, um dos números tem que ser 0. Não, por exemplo, 2 multiplicado por um número, para dar 0, é porque tem que ser 2 sendo multiplicado por 0. Então, 5, vou multiplicar por qual número para dar 0? Vai ter que ser o 0. Então, um deles vai ter que ser 0. Ou o primeiro ou o segundo. Então, a gente escreve, né, ó, que x é igual a 0, ou eu posso falar que x menos 3 é igual a 0. Então, esse x igual a 0 já é uma das respostas. A gente já pode falar que é x'. Agora, vamos resolver essa parte aqui para achar o x duas linhas. Ó, essa aqui ficou uma equação do primeiro grau. O que tem x fica no primeiro membro, então coloquei, ó, x é igual, qualquer número sozinho passa para o segundo membro. O 0 já está no segundo membro, copia, menos 3 é o número sozinho, passa para o segundo membro, fica mais 3. Então, x é igual, agora é só resolver. 0 com mais 3 dá 3. Né? Então, ali x é igual a 3. Então, eu tenho aqui, né, ó, o x'. Não precisa colocar não, porque já está escrito aqui, mas eu vou colocar aqui de novo, ó. X' é igual a 0, né? Ou o x duas linhas, que é igual a 3. Significa, gente, que o valor do x nessa equação ou pode ser 0 ou pode ser 3. Inclusive, toda vez que eu achar... Isso aqui são chamados de raízes da equação do segundo grau também, tá? Tanto no primeiro exemplo que eu passei, né? No anterior, né? Ó, no termo anterior, como nessa, né? No exemplo anterior, como nesse. Os valores encontrados do x também são chamados de raízes. Se eu pegar os valores da raiz e substituir aqui no lugar do x na equação, tem que dar uma igualdade verdadeira. Se der errado, é porque a gente fez algum cálculo errado. Então, se a gente pegar os valores do x e substituir na equação e der uma igualdade falsa, é porque a gente fez algo errado, tá? No caso aqui, como eu calculei certo, se a gente pegar ali ó, e substituir os valores, se você pegar o 0 e substituir no lugar do x, vocês vão ver que vai dar uma igualdade verdadeira. Se pegar esse 3 e colocar aqui no lugar do x, vocês também vão ver que vai dar uma igualdade verdadeira. Se não desse, é porque a gente teria calculado errado, tá? Acho que eu vou fazer aqui um exemplo aqui, mostrando, né, como que a gente verifica ali, ó. Só porque que acontece? Quando vocês for fazer, vocês podem fazer a verificação se está encontrando o valor correto pela substituição, né, ó. Por exemplo, vamos verificar, então, o x igual a 0. Vamos ver se eu encontrei se o 0 está correto, se ele é raiz mesmo dessa equação. O que que eu faço? No lugar do x, coloco a equação, ó. Desculpa, no lugar do x, coloco o 0. Vou até copiar ela aqui de novo. Ela é x ao quadrado menos 3x, que é igual a 0, né? O que que eu faço? Vamos colocar aqui no lugar do x o 0. Tá x ao quadrado. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 3 vezes x. Então, 3 vezes 0. Copio o igual. Copia o igual. E copio o 0. Então, eu copiei ali o 0, né? Deixa eu só
apagar ali que ficou com aquela curva lá em cima que não tem. Zero. Olha só, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. Menos 3 vezes 0 dá menos 0, e que é igual 0 menos 0, 0. 0 menos 0 é 0. Isso tudo é igual a 0. Verdade, ó. Deu uma igualdade verdadeira. Significa que o 0 é mesmo raiz dessa equação. Eu consegui encontrar o valor correto, né? Vamos testar o 3 para ver se a gente encontrou o 3 também correto? Então, vou apagar aqui. Não é obrigatório fazer essa verificação, não, tá, gente? Tô fazendo aqui só para mostrar para vocês que a gente pode verificar se encontrou o valor correto. Vamos verificar o 3 agora. O que eu faço? Vou na equação dada, que é essa, né? Coloquei ela aqui. Todo lugar que tem x, eu escrevo 3. Então, x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Menos 3 é x, então, menos 3 vezes 3, que é igual a 0. 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 dá menos 9, copio o igual, copia o 0. 9 menos 9 é 0. Isso aqui, igual, copia o 0. Verdade, 0 é igual a 0. Cheguei numa igualdade verdadeira, significa que o 3 é mesmo raiz dessa equação, encontrei um valor correto, tá? Então, eu só fiz ali para mostrar, mas não, é igual eu falei, não é necessário fazer essa verificação. Eu fiz só para mostrar para vocês aprender como que faz para verificar, tá? A resposta dessa daqui, então, a raiz dessa equação é x é igual a 0 ou x é igual a 3, tá? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar, tá? E a gente vai ver a fórmula de Bhaskara na próxima aula, mas vai ficar para a próxima aula. Eu vou parar por aqui.